Porque o meu colesterol é alto. Sabia que o meu colesterol é alto? Eu faço exercício, cuido da alimentação, ó, faço tudo certinho e o meu colesterol é alto, né? Quando ele tomava o comprimido de farinha, ele tinha dor. Olha só! E quando você tirava a farinha, ele melhorava. Você colocava a farinha de volta, ele voltava a ter dor. Sendo que não era, só realmente da capacidade de indução que a nossa cabeça tem. Funciona mesmo? A pessoa pode ir lá comprar, tomar essa, tem que o médico prescrever. Se o médico prescrever, tem que continuar tomando, não tem? Como que funciona isso? Então, sim e não, tá? Então, sim e não a resposta. Ai, Aurélio, eu tenho 80 anos e não tomo nenhum remédio. Quando ela fala isso, eu fico feliz e preocupado ao mesmo tempo. Hoje nós vamos falar sobre estratégias caseiras para cuidar do coração. Quem está do meu lado é o cardiologista Dr. Gustavo Lenz. Além de cardiologista, estudioso, ele também é youtuber e ele veio aqui hoje trazer as estratégias simples, fáceis, baratas e eficientes para você resolver a sua questão do coração. A gente sabe que o problema do coração pode trazer sérios problemas à sua saúde, pode fazer você morrer cedo e também pode fazer com que você tenha aí uma vida com sofrimento, não é mesmo? Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo aqui, eu fico muito feliz com a sua presença, seja bem-vindo. Vamos lá então, tem muita dúvida que surge nos consultórios aí sobre questões caseiras pro coração. Tem muita dúvida e muita... Primeiro, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui de volta, né? A última vez que a gente tinha conversado foi na pandemia ainda e tinha sido online, né? Então, estar presencial, assim, é muito melhor. E ainda mais podendo orientar todo mundo a respeito de coisas simples que podem ser aplicadas no dia a dia e que vão reduzir o risco da pessoa lá no longo prazo, né? Com certeza. Porque, como você bem colocou, doença cardiovascular mata, gente. É a causa que mais mata no Brasil e no mundo. Para vocês terem uma ideia, a gente vai conversar aqui, acho que em torno de 1 hora, né? A cada 90 segundos, uma pessoa no mundo morre do coração. Então, durante essa nossa conversa, infelizmente, talvez aí umas 40 pessoas tenham morrido no mundo por causa do coração. E a gente pode prevenir isso. É isso que a gente vai conversar hoje. Com certeza. Além disso, tem pessoas que, por não cuidar do coração da maneira adequada, elas não morrem, mas elas ficam impossibilitadas de fazer uma série de coisas, né? Porque quando a gente pensa em problema do coração, vem também a questão de AVC, né? O derrame cerebral e vários outros problemas que deixam a pessoa incapacitada, não é mesmo? Sem dúvida. Tanto que, assim, quando a gente analisa a mortalidade de uma pessoa que infartou, não é tão alta. Porém, esses que sobrevivem, muitas vezes eles ficam com sequelas. O coração mais fraco, né, que a gente chama assim, a insuficiência cardíaca, que a pessoa fica com muito falta de ar. Então, eu gosto de imaginar o seguinte, você se sente cansado quando você sobe 10 lances de escada? Pois é, a pessoa com um problema no coração limitado, às vezes tem isso para andar meia quadra, para fazer atividade do dia a dia, para tomar banho. Então, esse tipo de limitação ela causa, e sem falar, como você citou, as sequelas, por exemplo, de um AVC. Sim. E tem alguma estratégia caseira que a pessoa pode fazer para ela começar a se cuidar um pouquinho mais do coração? Quais são as atitudes que as pessoas têm em casa que podem piorar o quadro ou que podem ajudar bastante a melhorar essa questão? Vamos falar de coisinhas simples, então, no dia a dia, né? Tem um trabalho bem legal, que ele comparou as pessoas sedentárias. Então vamos imaginar que a gente está falando com uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física. Aquelas que passam o dia todo sentado, elas têm um risco maior de infartar do que os mesmos sedentários que pelo menos se locomovem no decorrer do dia. Então, a primeira coisa básica que eu ia dizer é se movimente. Por mais que você não faça o exercício físico regular, faça o exercício não programado. Caminhar um pouco, andar no dia a dia, não ficar o dia todo parado. Então isso já vai ser uma medida assim, bem do básico a gente está falando. Aí a gente pode ir para um pouquinho além. Por exemplo, tem outro trabalho que mostra que pessoas que sobem pelo menos 6 lances de escada por dia já tem um risco menor do que quem não sobe. Então, uma troca. Sim. Já começar a se movimentar. Subir escada. Subir escada é benéfico. Então, olha só. Então,
a gente tem que dar um passo antes de subir a escada, né? Falar assim, na hora que você for sair de casa de tênis. Sim. Porque daí quando tiver uma escada, vai ser mais fácil você subir. Se você tiver de sapato, de salto, na hora que você se deparar com uma escada, vai ser mais difícil você subir essa escada, né? Começando bem do básico mesmo. É esse tipo de movimentação. Sim. Se movimente. Movimento, mesmo que não seja aquele exercício físico programado, se movimente, que você já vai estar reduzindo o teu risco. Olha que interessante, tem um estudo que foi publicado na Lancet na década de 50 do Morris, que ele pegou motoristas de ônibus de Londres e comparou com os cobradores de ônibus. Só que o ônibus lá em Londres era de 2 andares e o cobrador ficava andando dentro do ônibus pegando ticket. Eles recebiam salários semelhantes e respiravam o mesmo ar, comiam as mesmas comidas. E eles viram que o motorista de ônibus, ele sofria mais o coração do que o cobrador, né? Não sei se você já chegou a ver esse... Esse especificamente não, mas tem vários estudos nessa linha. Então, se movimenta. Se movimentar. Também tem um estudo que saiu na Lancet agora, 2022, que falou que pessoas que dão acima de 3.000 passos por dia já têm uma prevenção cardiovascular, né? Então, porque quando eu estudei na faculdade... existia um mito, uma lenda, né, há 20 anos atrás, uma lenda que para ter resultados você tinha que fazer exercício durante 1 hora sem parar. Então tinha que sair de casa, fazer uma caminhada e falar que aquela caminhada do shopping não adiantava nada, né? Então hoje mudou um pouquinho isso, né? É lógico que o exercício prolongado ele tem o seu benefício, não vamos negar isso também. Mas sim, a OMS até fala, né, que any movement count, qualquer movimento vale. Qualquer movimento vale, se movimente. Esse estudo do Lancet está comentado, tem um vídeo lá no meu canal sobre ele. É mesmo? A partir de 3.000 começa a reduzir, em 8.000 talvez seja o ideal ali, né? Sim. Então, se movimenta, gente. Vamos começar com o básico. Sim, foram 111 mil pessoas analisadas, né? Esse estudo eu gostei bastante. E como diria o Dr. Vitor Matsudo, do Celafiscs, ele fala, todo passo conta. E ele falava isso já há muito tempo atrás. Mas aí, vem algumas questões relacionadas à medicação, né? E assim, tem muita gente que começa a tomar remédio para pressão, e muda as atitudes de vida. Por exemplo, diminui o sal, começa a caminhar e emagrece. A pressão baixa. Ele vai lá, controla lá a pressão, percebe que a pressão baixou, daí ele resolve, por conta, parar com o remédio da pressão. Pode isso? Não pode. Assim como a gente não estimula a automedicação, a gente também não estimula que as pessoas abandonem o seu tratamento. Até pode acontecer da pessoa perder peso e, de fato... apresentar uma redução ali da pressão a ponto de tirar remédio. Isso pode acontecer. Não é o comum, mas pode acontecer. Porém, os remédios para pressão, às vezes, ele não é só para pressão. Ele está colocado ali para outra coisa junto. Então, às vezes, a pessoa já tem um dano no coração. Às vezes, esse remédio está colocado, por exemplo, para controlar alguma outra arritmia, alguma outra complicação que está ali. Então, se você conseguiu mudar seu estilo de vida, primeiro, parabéns. Porque a gente sabe que essa tarefa é uma tarefa árdua, muitas vezes. E se tua pressão normalizou, conversa com o teu médico. Às vezes pode ajustar a dose, pode fazer a redução de uma forma segura. Sim, ou às vezes trocar o medicamento, né? Sim, tem opções às vezes menos potentes. Às vezes a pessoa está... Agora que é a nova realidade dela, né? Vamos imaginar alguém que perdeu 20 quilos. A pessoa vai estar numa nova realidade. Nessa nova realidade, muitas vezes ela pode precisar de um remédio menos potente, por exemplo, porque aquele lá estava baixando demais. Então é sempre um ajuste. Entendi. Então, assim, esse remédio para pressão pode ser que ele não seja só para pressão, pode ser que ele tenha uma outra função também. Sim. Qual outra função ele pode ter? Por exemplo, na insuficiência cardíaca, vamos pegar um remédio bem comum do dia a dia, o enalapril. Tem nas unidades de saúde, eu acho que todo mundo já ouviu falar do enalapril. O enalapril, ele pode ser usado, por exemplo, também para pacientes com insuficiência cardíaca, para reduzir mortalidade até. Então, às vezes, já aconteceu do paciente estar utilizando, por exemplo, para insuficiência cardíaca, ele fala, não, minha pressão está normal, eu parei. Mas era para outra coisa. Lógico que aí vem a importância do médico também orientar o paciente, né? Do porquê que está sendo utilizado. Eu costumo, no consultório, sempre chamar o paciente para conversar e explicar para ele, remédio por remédio, o que ele está fazendo, por que está entrando e qual que é a nossa perspectiva, se aumentar, baixar a dose, o que a gente vai fazer no futuro. Sim. E o AS?
A pessoa toma lá o AS, né? Ele funciona mesmo? A pessoa pode ir lá comprar, tomar AS? Tem que o médico prescrever? Se o médico prescrever, tem que continuar tomando? Não tem? Como que funciona isso? Então, sim e não, tá? Então, sim e não a resposta. Então, para quem já infartou, já teve um AVC, alguma coisa, sim. Essa pessoa vai ter que tomar para a vida toda. E ele reduz, sim, reduz risco de novo infarto. Agora, para a pessoa que nunca teve um infarto, é muito controverso essa prescrição. Inclusive, alguns estudos mais atuais sugerem que o risco de você sangrar por tomar o remédio é muito maior do que o risco que ele vai proteger. Então, ele até vai reduzir o risco de infartar, mas você pode ter o risco de um sangramento grave. Então, se nunca teve o que a gente chama de evento cardiovascular, que é AVC, infarto, alguma coisa assim, não se recomenda hoje o uso. Tá. E assim, tem muita gente que... Eu tenho até receio de falar isso, sabe? Mas a quantidade de mensagens que as minhas alunas me mandam a respeito das estatinas, simvastatina, rosuvastatina, porque muitas delas às vezes sentem uma dor muscular, ou mesmo viram na internet, um vídeo na internet de alguém falando que não precisa, enfim. Como que são os estudos mais recentes sobre estatinas? Talvez a estatina seja o remédio da medicina mais estudado que a gente tem. É mesmo? São inúmeros estudos. Assim, a gente está falando de mais de 50 tranquilamente, tá? Então, o que eles trazem pra gente? Causa dor muscular? Até causa. Mas o benefício que ela traz hoje, ele é muito maior. Então, se a pessoa tem de fato a indicação, tomar a estatina vai reduzir o risco de ter um infarto no futuro. Isso está super bem estabelecido, sabe? E realmente, tem muita desinformação sobre isso na internet. Já deve ser ouvir teoria da conspiração lá. O pessoal fala, não, porque a indústria farmacêutica ganha. Gente, hoje não ganha mais não, tá? Hoje tem no posto de saúde de graça esses remédios. Inclusive, em 2022, a indústria farmacêutica ganhou mais dinheiro com suplementos alimentares do que com estatina. Então, assim, isso não cola hoje. Tem um trabalho também bem curioso que ele pegou os pacientes e dividiu em 3 grupos. Um grupo não tomava remédio, um grupo tomava farinha, falando que era estatina, e um grupo tomava estatina. Eram pacientes que já tinham tido dor pelo uso da estatina. Quando ele tomava o comprimido de farinha, ele tinha dor. Mesmo só porque ele acreditava que ele estava tomando a estatina. Olha só, pelo efeito placebo. Pelo efeito... Efeito placebo do efeito colateral. Nocebo, a gente chama quando é assim. E quando você tirava a farinha, ele melhorava. Você colocava a farinha de volta, ele voltava a ter dor. Sendo que não era, só realmente da capacidade de indução que a nossa cabeça tem. Então, sim, a estatina pode causar dor muscular, mas se ela for indicada, o benefício que ela traz é muito maior do que isso, tá? Vale citar que outras coisas que dizem, tipo, causar demência. Não causa, tá, gente? Mas depende, se a pessoa morrer com 40 anos de idade de infarto, ele nunca vai ter demência, né? Porque morreu antes. Inclusive previne demência, estatina em alguns casos, porque ela reduz o risco do AVC. Sim. E... Porque assim, tem gente que tem AVC, é aquele AVC isquêmico, né? E às vezes é micro AVCs, né? Que não chega a fazer com que a pessoa passe mal e tudo, mas pode ser que o cérebro comece a ficar meio lerdo por causa disso. Né? Isso, é o que a gente chama de demência vascular. São micros AVCzinhos que a pessoa nem percebeu que tem, só que de repente começa a esquecer coisa, começa a fazer quase um quadro de Alzheimer. E a estatina, quando ela é prescrita, ela previne. Previne isso, se tiver indicação, né? Sim, sim. Você sabe uma coisa que na estatina, que eu comecei a estudar, porque o meu colesterol é alto. Sabia que o meu colesterol é alto? Eu faço exercício, cuido da alimentação, faço tudo certinho e o meu colesterol é alto, né? Daí o cardiologista falou que eu tinha que tomar estatina. Daí que eu comecei a entender e ver o que estava acontecendo. Como que tem gente que se alimenta certinho, que nem eu não sou tão certinho, mas assim, 80%, porque o cara vai dizer assim, eu tava comendo, né? Mas assim, de vez em quando, eu dou umas boladinhas pra fora. Mas assim, faço exercício todo dia, caminho meus 6 ou 7 mil passos por dia, em média, né? Faço tudo direitinho, tomo bastante água e tal.
por que que tem pessoas que mesmo assim têm colesterol alto? Aí é aquilo que a gente não pode mudar, né? Que é a tua genética. Boa parte do nosso colesterol, ele não é dependente de hábito de vida. Ele é dependente muito da resposta familiar mesmo. Então a pessoa herdou alguns genes e o fígado dela produz mais colesterol do que o normal. Então, assim, o meu corpo que faz o colesterol. Teu corpo que faz mais LDL, né? Que é o colesterol ruim. O colesterol ruim, que é aquele que deposita, né, nos vasos. Que gruda, né? E daí, nesses casos, dependendo do grau, tem que tomar também. Tem que tomar. Especialmente se for muito alto, aquelas pessoas que têm histórico na família, de já ter tido infarto, AVC, e tem colesterol alto, essas pessoas são as que mais se beneficiam, realmente, ou quem já teve, né? Claro. Uma coisa que eu até fui começar a entender, depois de estudar, porque eu achava que era assim, você pega o exame, tá um número lá, colesterol 200, tem que tomar remédio, colesterol não tem que tomar remédio. Eu achava que aquele número era o fundamental para saber se tinha que tomar estatina ou não tinha. Depois eu comecei a ver que tem outras coisas que tem que combinar. Eu falei, nossa, esse negócio ficou complicado, é complicado assim mesmo? É um pouquinho mais complicado, por isso que eu falei, quando bem indicado. A gente coloca o paciente numa calculadora. O que essa calculadora vai fazer? Eu vou pegar aqui o Aurélio, vou colocar lá coloquei tua idade, você faz online hoje isso. Quando eu me formei era na mão, tá? A gente fazia na mão, botava numa tabela, plotava, mas hoje é tudo online. Eu vou lá e coloco teu peso, você fuma ou não, como é que tá teu colesterol, outros dados lá, e ele pega isso daqui e coloca como se você estivesse numa base de dados já estudada. E diz, uma pessoa com essas características na nossa base de dados tem um risco de infartar em 10 anos de tanto. De acordo com quanto for esse teu risco, a gente vai entender se tem o benefício da estatina ou não. Que a minha ideia é a seguinte, eu preciso reduzir o risco dessa pessoa de uma forma que o efeito colateral compense. Então é por isso que a gente faz esse equilíbrio. É mais ou menos a mesma ideia que eu falo o seguinte, você quer 30% de desconto para comprar um carro? Bom, né? E se for para essa caneta? Talvez não seja tão impactante. E aí eu faço a troca. Você tem um risco tanto de ter dor muscular, mas o teu risco de infartar é tanto. O risco que a estatina vai reduzir é tantos %. E aí você precisa calcular para entender esse efeito colateral se tem ou não. Entendi. Então, vai muito nessa linha. É porque assim, se for olhar, todo remédio tem efeito colateral, Todo né? remédio tem. Mas o efeito desejado tem que ser melhor do que o efeito colateral, né? E então depende do risco da pessoa ter aquilo lá. Se eu pegar alguém que não tem risco nenhum, por que eu vou expor ela para o efeito colateral se ela não tem risco de ter aquela doença? Sim. É que nem, imagine, trazendo aqui para uma pessoa, ai meu Deus, mas assim, que nem uma pessoa que quer passar num concurso, ele vai ficar 1 ano sem ir para nenhuma festa. Tem um efeito colateral? Tem. Ele vai perder uns amigos, tem uns amigos que vão chamar ele de chato, não sei o quê, mas qual que é o efeito desejado? Passar no concurso. Então tudo que a gente vai fazer na vida tem uma questão de escolha, uma questão que a gente vai se adaptando. Mas assim, a medicina ela vem avançando num ponto que chega até a assustar. Por exemplo, minhas 2 avós, as duas usam marca-passo há 30 anos. Uma tem 95 anos agora, e assim, eu fui visitar ela agora no domingo, ontem, né? Ela tava lá fazendo a palavra cruzada dela, tava lá mexendo na cozinha, fazendo as coisas, e assim, se não existisse o marca-passo, talvez há 30 anos atrás ela não estaria mais aqui, né? Então, às vezes, as pessoas tentam discutir com o médico, ou discutir com o cardiologista, ou negar e falar assim, não, esse remédio eu não vou tomar, isso eu não quero fazer. Mas assim, você está falando não para a ciência, né? A grande maioria das vezes, sim, né? Assim, tudo está muito estudado hoje. As pessoas têm uma ideia do passado, que as coisas eram pouco estudadas, eram muito ali no empirismo, hoje já não é mais assim. E realmente, a tecnologia evolui numa velocidade incrível. Eu não sei qual vai ser a expectativa de vida de alguém que está nascendo hoje, a gente sabe a conta da expectativa de vida ao nascer. Mas se a gente pensar no que evolui de tecnologia, possivelmente essas pessoas vão ver muito. Sim, e até uma coisa que eu comecei a falar e que eu comecei a pensar esses dias,
é que viver mais tempo, às vezes eu falo assim, você quer viver até os 90, até os 100 anos? Tem gente que fala que não, porque a imagem que eles têm de uma pessoa de 90 ou de 100 anos é uma pessoa que ficou 30 anos acamada com AVC, né? E então viver mais tempo pode ser uma bênção ou pode ser, às vezes, uma tragédia para algumas pessoas que vão ficar dependentes. Então, os hábitos de vida, né, são fundamentais. Uma das coisas que eu comecei a falar, eu sempre falo assim, consulte um médico regularmente, pelo menos uma vez por ano vá no médico. E eu comecei a perceber que a maior parte das pessoas vão, só que quase nunca elas seguem as recomendações. Então, quais são as recomendações que você percebe no consultório que as pessoas têm mais facilidade de seguir e quais são as que elas têm mais dificuldade de seguir? Bom, eu vou te responder isso antes, só vou te reforçar o que você falou. Hoje a gente fala muito do ano de vida ganho com qualidade, né? Que é isso que a gente quer. Ano de vida ganho com qualidade. Esse é o nosso objetivo, que a pessoa seja... Não ganhe um ano de vida acamado, né? Então, com qualidade. E aí vem a importância de ter uma reserva muscular quando chegar lá na idade avançada. Bom, dificuldade de aderir. Isso é uma ótima pergunta. No passado eu achava que talvez fosse parar de fumar, mas não é. Eu tenho muito paciente parando de fumar. Eu percebo hoje muito mais dificuldade no controle de hábito alimentar. É mesmo? Quando você orienta... Assim, se a gente fosse pegar ali os 3 pilares da vida saudável, não fumar e não estar exposto a substâncias tóxicas, uma dieta adequada e a prática de exercício físico. O que eu percebo que as pessoas têm mais dificuldade é na dieta. Especialmente talvez por um mecanismo de recompensa imediato, quando a pessoa está mais... E pela alta carga calórica das nossas alimentações, né? Hoje em dia é muito fácil você acessar um alimento barato e com muita carga de caloria. Então... É ali que eu percebo que os pacientes têm um pouco mais de dificuldade. É mesmo. E a mudança na alimentação traz uma melhora... De tudo. Né? Muito grande, né? E a questão, assim, tem algumas coisas que as pessoas falam na internet. Eu tenho o meu ponto de vista, mas eu não vou falar aqui. Tá bom. Tá? Meu ponto de vista eu trouxe aqui para saber o teu ponto de vista, né? Tem muita gente falando que o vinho faz bem para o coração e que uma dose de vinho recomendada faz bem. Você prescreve vinho no teu consultório, sim, para as pessoas? Como que funciona essa história? Assim, no passado sugeria-se isso mesmo, que aquele consumo em baixa dose do álcool, ele até melhora colesterol, isso é verdade, melhora mesmo. Porém, o conceito atual hoje é cada vez mais que não há dose segura de álcool. Que mesmo em pequenas doses ele pode sim trazer problemas. Lógico que em doses menores e com moderação esses problemas não serão tão grandes. Mas imagina, se eu oriento você a tomar vinho todo dia, você é uma pessoa com propensão, por exemplo, ao alcoolismo. Vai que eu gosto da fruta. Hoje você está tomando um pouquinho, amanhã um pocão, depois um pocão, daqui a pouco tem Mas problema. se for comparar uma dose de vinho para cuidar do colesterol e a prática de exercício físico ou uma melhora na dieta, qual que é melhor? Não. Dieta e exercício físico. Sim. Não é para tomar vinho para isso. Isso é um achado que teve lá no trabalho. Não use isso, fica o alerta, não use isso como um argumento para justificar o teu vício, tá? Se você quer tomar vinho, você pode tomar vinho. Com moderação, mas não vai dizer que é para tua saúde que você está tomando. Tá? Porque hoje as evidências apontam que não tem um consumo seguro. Então, por mais que ele melhore o colesterol, os danos que ele vai trazer para a saúde são maiores do que isso. Entendi. Então, é que nem eu falo assim, eu vou fumar para diminuir a ansiedade, porque quando eu paro de fumar eu fico ansioso. Eu vou fumar para perder peso. Sim, porque às vezes a gente percebe assim que tem muita gente se apegando a alguns mitos, né, para justificar algum comportamento que às vezes não é tão saudável, né? Tem uma outra coisa que, quando eu ouço alguém falando isso, principalmente as minhas alunas falam isso com muita frequência, é assim, Aurélio, eu tenho 80 anos e não tomo nenhum remédio. Quando ela fala isso, eu fico feliz e preocupado ao mesmo tempo. Você já ouviu isso no consultório? Direto, não tomo nenhum remédio. Você não toma porque não tem indicação? Ótimo! Mas é a exceção. Tá? Muitas vezes a pessoa não toma porque não está tratando, né? Então, assim, alerta, gente.
tratar uma doença, muitas vezes, vai te dar mais anos de vida. Então, se for um remédio bem prescrito, na dose correta, não tem problema você tomar um remédio. Sim, sim. Gente, olha só, eu tenho 40 anos, né? E eu fico acompanhando aqui o meu colesterol desde os 37, quando eu descobri que o meu colesterol estava alto, né? Então, não tem problema nenhum, né? Eu trato a minha ansiedade também, né? Que eu demorei muito tempo para descobrir, né? Então, quando você olha aqui as canetas mordidas, aqui eu tô escondendo aqui, é porque realmente, assim, cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas fragilidades, e cada um sabe até onde pode ir. Mas a melhor coisa que existe é você seguir a recomendação médica, né? Sim, sim, sim. Se o teu médico está te prescrevendo um medicamento, muito possivelmente é porque ele tem uma indicação. E esse remédio tem um benefício em relação ao efeito colateral ou qualquer outro problema. E eu vou além. Se você está na dúvida, conversa com ele. Conversa abertamente. Às vezes o paciente tem vergonha de falar, não quero falar, não... Ou pergunta, preciso mesmo? Por que eu tenho que tomar esse remédio? Se eu não tomar, o que vai acontecer? Isso aí, pergunta. Eu costumo explicar na minha consulta, como eu falei, mas tem gente que não. Então, pergunta, para que é tudo isso aqui? Para que serve cada um desses? Sim, ou assim, às vezes uma coisa que pode mudar o jogo é você perguntar assim, o que vai acontecer comigo se eu não tomar esse remédio? Isso aí. E é uma pergunta que tem que ser feita dentro dessa relação aberta. Então vamos lá. Se a pessoa recebe a recomendação de tomar um remédio para pressão arterial, se ela se recusar a tomar, o que vai acontecer? Se ela não tomar, eu posso até contar uma história aqui? Claro, a história é mais legal ainda. Então, ó, vocês acreditam que na década de 30, na verdade até a década de 60, acreditava-se que pressão quanto mais alta, melhor. Que era um processo natural do envelhecimento. A pressão ia subindo e ninguém tratava. E tem o prontuário de um presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, que o médico dele vai anotando. E daí lá tem assim, a descrição do que acontece com alguém com a pressão alta por muito tempo. Ele começa, com o passar do tempo, ter falta de ar, porque o coração é um músculo, né, como qualquer outro. Só que não é bom ter o coração hipertrofiado, porque ele não consegue encher mais. Então a pessoa começa a ter falta de ar, porque o coração não bombeia, começa a acumular sangue no pulmão. Passando o tempo, os teus vasos ali do corpo estão sob pressão intensa. Então ele começa a causar lesão ali e começa a fazer placas de gordura. Risco de infarto. O Roosevelt lá começa a ter angina, né, que é aquela dor no peito em dado momento. Até que ele falece por causa de um AVC. Pressão tão alta, os vasos do cérebro são os que mais são sensíveis a níveis muito altos de pressão. O que acontece? Ele tem um AVC. E aí, qual que vem o problema? A maior parte dos pacientes não sente nada quando a pressão sobe. Só vai sentir quando tiver um problema desses. Que são aquelas doenças silenciosas. Silenciosas. É um inimigo silencioso a pressão alta. Não estou sentindo nada. Ou o paciente fala assim, sinto quando a pressão sobe que dói minha nuca. Daí eu meço a pressão, ela está alta. Só que daí eu pergunto para ele, mas você mede em outros momentos que não dói a nuca? Não meço. Mede. Que possivelmente vai estar alto também. Então, tem que ficar bem atento a isso, sabe? Sim, e esse remédio, se a pessoa tomar certinho, previne tudo esse isso. desfecho. Tudo isso, vida normal. Vida normal. Uau. Então, assim, vamos lá para um outro remédio comum, a estatina. Então, o colesterol está um pouquinho alto, o médico prescreveu lá rosuvastatina, simvastatina, qualquer tina, né, da vida. Ele fala assim, eu não vou tomar. O que acontece? Possivelmente o colesterol dele vai ficar alto, ele não vai sentir nada, porque colesterol também é silencioso, e só vai sentir quando tiver um infarto, por exemplo, lá no futuro. Muitas vezes vai ser essa. Pode ser um infarto ou pode ser também um AVC. Geralmente sim. Né? Se a pessoa já tem aquela plaquinha de ateroma, já tem um entupimentozinho aqui, também piora. Pode ficar a plaquinha, pode soltar. Mas essa estatina é realmente eficiente para prevenir isso? Sim, ela é super eficiente para prevenir isso. Voltando naquilo que a gente conversou, de acordo com o risco do paciente. Então, mas se ele já tem a placa ali... Mas daí, você sabe que é interessante? Uma vez eu vi um cardiologista, amigo meu, contando que ele tinha um paciente que tinha esse pequeno entupimento na coronária aqui. E daí ele falou para o paciente, olha,
você pode morrer, você precisa emagrecer. Uhum. E ele virou maratonista, emagreceu, virou atleta. E daí o colesterol dele deu uma normalizada. E daí ele perguntou para o médico, eu preciso continuar tomando? Como a placa estava grande, ele falou, precisa para estabilizar. Ele falou, mas meu colesterol tá bom. O desfecho foi o pior de todos. Ele teve um descolamento dessa placa e teve o AVC. Mas mesmo a pessoa tendo a placa, ela não precisa ter o colesterol alto. Sim, porque a estatina tem outra função também. Além de abaixar o colesterol, ela faz o que a gente diz que é estabilizar a placa. Imagina que eu tenho a placa aqui de gordura no meu vaso e que ela tá mole ali. Cheio de gordura fresca, vamos dizer o seguinte. Imagina assim, aquele monte de gordura bem mole ali. Isso pode soltar. Quando a pessoa toma estatina por tempo prolongado, ele começa a fazer uma camada fibrosa, que a gente fala, que é uma capa em volta, assim, deixando ela mais consolidada. Ele gruda ela ali. Gruda ela, deixa ela... Uhum. E isso previne que solte. Ou que quebre, né? Que a placa pode quebrar também. Entendi. E tem um outro remédio que tem muita gente que se recusa a tomar. Não sei por quê. O tal da metformina. Quando a pessoa se recusa a tomar, porque também ela não sente nada, né? Então, você pode falar um pouquinho, quando o médico prescreve, a pessoa fala, não vou tomar. O que pode acontecer com ela? Aí é o diabetes, né, que a gente está falando. É que também tem efeitos vasculares também, né? Controlar diabetes é um dos pilares. Se a pessoa tem diabetes, ele vai piorar tudo. Se ela tem diabetes, ela tem colesterol alto, tudo isso aqui não vai se somando, vai se multiplicando o risco. Então, a metformina, ela é peça-chave nisso. Eu sei que ela tem um pouquinho mais de efeito colateral mesmo, especialmente gastrointestinal. Mas o benefício que ela traz em relação ao custo e ao efeito colateral é muito vantajoso. Então, assim, gente, se tem diabetes, ela vai ser a droga de primeira linha. Lógico, você quer ir para coisas mais caras, você pode ir, mas aí é por tua conta. Por exemplo, quer colocar um Ozempic, vai funcionar para o diabetes igual. Só que a gente está falando de uma droga que é de graça, no posto de saúde ou na farmácia popular, com uma droga que está custando mais de R$1.000 por mês. Então, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Se a gente fala de uma coisa barata, acessível e com poucos efeitos colaterais, e não graves esses efeitos colaterais, a metformina é a primeira linha. Sim. E tem algum outro exame ou medicamento que os cardiologistas têm uma dificuldade de convencer o paciente a fazer um uso contínuo, fora isso que eu falei? Eu acho que esses são os principais, né? Em geral, são as dúvidas que surgem, especialmente a estatina. A estatina, acho que assim, é o campeão. Daí depois vem, talvez, a metformina, depois os antihipertensivos até vejo um pouco mais de aceitação. Mas esses dali, eu acho que são os principais, porque já está mais consolidado. Quanto a exames, é que aí a gente vem numa outra discussão, que é quem realmente precisa de exame. Porque até perguntaram no meu Instagram esse fim de semana, eu quero marcar uma consulta com você, que exame eu preciso fazer? Calma, eu preciso te conhecer. Porque não é um pacotão de exame. Se teu médico está te dando um pacote de exame e ele nem te conhece, te deu aqui para fazer, peraí que alguma coisa está errada. Eu preciso entender quais problemas você tem para a gente definir qual exame precisa ser feito e se precisa ser feito. Então, eu acho que a gente está aí nos 3 principais mesmo. Entendi. Interessante, porque surgem essas dúvidas com muita frequência, principalmente aí com relação à medicação, alimentação. Agora, assim, falando de estratégias caseiras, que é o objetivo desse vídeo aqui, né? O sono impacta no coração? Impacta. Porque eu vejo que muita gente infarta dormindo, então eu não vou dormir mais. Aí vai ser pior. Sim, sono, gente. Sono. A gente precisa fazer o que a gente chama de higiene do sono. Conforme evoluiu aí a sociedade, cada vez mais o sono ficou ruim. Por quê? Porque aqui, ó, espero que ninguém esteja nos assistindo no celular antes de dormir, porque esse é um dos problemas, tá bom? Essa exposição da luz da tela antes de dormir. Então, a exposição a telas antes de dormir piora muito a qualidade do sono. Então, esse é o primeiro ponto, e talvez o principal. Segundo, para dormir adequadamente, um ambiente silencioso e um ambiente pouco iluminado, né, sem luz. Tá, mas o sono, ele impacta
No coração, de maneira positiva, significativa? Impacta. A pessoa que dorme mal, por exemplo, ela tem pressão mais alta. A pressão sobe na pessoa que dorme mal. Então, à noite, você precisa daquela recuperação. A tua pressão cai um monte, o teu corpo precisa daquilo para ele recuperar e sustentar o outro dia. Pessoas que dormem pior têm mais taxa de infarto maior. Sim, você sabe que uma vez eu li um texto de um médico psiquiatra austríaco, lá da década de 50, que ele falava assim, que perguntaram para ele o que é melhor, uma pessoa que é tensa ou uma pessoa que é relaxada? Daí a resposta dele foi: você tem que ficar tenso na hora que tem que ficar tenso, e tem que relaxar na hora de relaxar. Exatamente. Né? Ele falou: na hora que você precisa resolver um problema, você tem que ter um nível de atenção de verdade. E na hora que você deita na cama, você tem que dormir e relaxar para acordar no outro dia revigorado, né? Então, ele falava que nenhum outro, você tem que flutuar entre os dois, né? É o que a gente chega, né? Acho que talvez o grande segredo da vida, que é uma vida equilibrada. Nem para um lado, nem para o outro, para quase tudo. Sim. E na pressão arterial a gente percebe isso, porque às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: professor, eu medi minha pressão e a pressão estava muito alta. Eu falo: tá, o que você estava fazendo? Eu falo: não, eu estava correndo na esteira, né? Então, eu estava fazendo um leg press, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse valor da pressão e qual que é a condição que ela tem que estar e qual que é a diferença dessa pressão em atividades diferentes, né? Perfeito. Então, gente, muita atenção nisso aqui. Vou contar uma outra historinha aqui. Quando eu era residente, lá bastante tempo atrás, encaminharam pra gente um paciente porque o pessoal não conseguia controlar a pressão dele. Ele chegava na consulta médica com a pressão alta e ele tomava os remédios para pressão, e quando ele chegava em casa, a pressão, ele ficava desmaiando, porque a pressão caía muito. E sempre que ele ia, a pressão estava alta. E aí ele foi ser atendido lá no HC, né, que é o hospital que eu fiz residência, e quando eu ia medir a pressão dele, ela estava normal. Eu falei: cara, isso não está batendo. Eu falei: como é que você mede a pressão? Ele falou: não, eu meço na unidade de saúde. Eu falei: tá, como? Então, eu saio de casa, pego a bicicleta, vou até a unidade de saúde, o pessoal lá já me conhece. Pega uma ladeira. A hora que eu chego, eles já medem minha pressão na hora, para não precisar esperar. E daí a pressão estava alta. Por quê? Porque ele estava medindo andando de bicicleta. E não é assim que se mede pressão. Tá? A pressão, quando a gente fala assim, a pressão está alta. O valor normal, agora teve essa polêmica, né, que a diretriz europeia disse que o normal é 12/8, né, 14/9. Mas de qualquer forma, esse valor de pressão que a gente está discutindo, ele é em algumas condições ideais. Então, vamos lá. Primeiro, meia hora longe de qualquer exercício físico. Se você fuma, não pode ter fumado na última hora. Não pode ter comido na última hora. Comido grandes refeições, né? Não pode ter tomado café na última hora. Tem que estar com a bexiga vazia. Tem que estar num ambiente calmo e sem barulho. Por pelo menos 5 minutos. No hospital é bem fácil achar isso, né? Na emergência. Lá na UPA, né? Então tem que estar num ambiente calmo. Tem que estar sentado com os pés apoiados no chão. E aí sim a pressão ela é aferida na altura do coração. Com o braço nessa altura aqui também, não pode ser assim. Então, qualquer coisa que fuja disso, a pressão vai subir. Pode variar e a gente não está dentro do modelo ideal ali que a gente está falando, tá? Eu tinha uma paciente que ela subia a escada, daí media a pressão. Não, tem que estar num ambiente calmo e confortável. Sim, e você sabe que isso aconteceu comigo? Porque quando eu me formei, eu pegava todos os protocolos e seguia à risca. E eu trabalhei como avaliador físico numa academia, há 20 anos atrás. Daí eu criei um protocolo. E eu sabia que quando a pessoa chegava, eu não podia medir a pressão de imediato. Primeiro, ela tá nervosa, não me conhece. Eu atendia com jaleco branco ainda. Eu falei: pô, tem aquela síndrome do jaleco branco, né? A pessoa tá sendo avaliada e tal. Eu falei assim: eu vou deixar para medir a pressão uma das últimas atividades, depois que a pessoa tá mais descontraída. Daí o que eu fazia antes? Avaliação física. Pesava, media. Só que daí eu falava assim: pode tirar a roupa e ficar com traje de banho. Só que a gente mora aqui em Curitiba. A sala de avaliação física era de azulejo. E daí era de manhã, 7 horas da manhã. A pessoa começava a tirar aqueles casacos, ela fazia assim. Começava a bater os queixos. Daí eu pegava aquela fita métrica, a minha trena
antropométrica, ela era de metal. Mais Quando eu gelado ainda. passava, aquela fita gelada, a pessoa contraía. E daí pesava tudo direitinho, eu falava, agora eu vou medir a pressão. A pressão dava alta. Daí a pessoa falava, mas a minha pressão nunca foi alta. E na época, eu era tão metódico que eu usava um aparelho de medir pressão que você aí talvez já tenha visto em algum lugar, de coluna de mercúrio. Que é o melhor que tinha, né? Porque não tem como. Só se a gravidade mudar, né? A gravidade Ele não descalibra, né? Ele não descalibra. Daí eu tinha o meu de coluna de mercúrio, né? Que nem existe mais esse... Muito difícil, achar. Muito difícil, acho que foi até proibido isso. Mas ele era muito bom. Eu olhava assim na coluna de mercúrio. Falava, meu Deus. A pessoa, não, esse teu aparelho tá errado. Eu olhava, eu falava assim, não tem como ele tá errado. Ele tá medindo certo. O problema era que o ambiente não estava certo, né? Uhum. Só que daí foi 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas falando a mesma coisa. Minha pressão nunca foi alta. E eu falei assim, cara, tem algum problema. Daí que eu fui ver que o ambiente gelado da sala impactava. Sim. E tudo impacta, porque a nossa pressão ela varia o dia todo. Igual a gente está conversando aqui, se a gente estivesse medindo, a pressão estava variando. Então, num exercício, até quanto pode chegar a pressão de uma pessoa? Tem algumas diretrizes que recomendam você não iniciar o exercício se a máxima tiver maior que 160 com você em repouso, né? Porque ela vai subir. Tá, mas a pessoa, um atleta, tá lá, a 120, né? Tá 12 por 8, na hora que ele vai fazer. Até quanto que pode chegar? Vai até 20, pode chegar a 18, normalmente vai. Vai. No exercício extremo. E ele não morre? Não morre, porque o que mata da pressão é quando ela sustenta por muito tempo. Então, o grande problema da pressão alta é aquela pressão mantida por muito tempo. E para ser esses picos assim de pressão que sobem muito rápido, né, e traz risco, num contexto fora de exercício físico, aí sim mais do que... Daí a gente diz 12 da mínima, né? Porque é a mínima que impacta mais do que a máxima. Entendi. Nesses picos assim. Mas, de qualquer forma, o grande problema da pressão é aquela pressão alta o tempo todo. Entendi. Olha só, gente, quanta informação você tem aqui, né? Quanta coisa interessante. E uma outra coisa, assim, pra gente fechar, porque a gente tá com receita caseira aqui, né? A água, ela impacta a hidratação no coração? Sim. Não tanto, mas sim, impacta. Você não precisa estar desidratado para tomar água, tá, gente? Então não espere você ter sede para tomar água. Você ter sede é o teu corpo pedindo socorro, tá? Por favor, eu preciso de água. Então, adote uma rotina mais ou menos ali de uma ingesta de água adequada, 2 litros e meio, depende do teu peso, da tua altura, mas tome água mesmo sem ter sede. Sim. Turma, o mais importante de tudo é seguir recomendação médica, tá? Do teu médico que tá te atendendo ali, porque ele só ele vai saber a tua realidade. Porque às vezes você pode encontrar na internet alguém falando assim, o resultado do exame tá tanto. Sim, mas a pessoa, ele não sabe o teu histórico familiar, ele não sabe de tudo que tá acontecendo na tua vida, né? Do teu contexto, enfim. Então siga as recomendações do médico que tá te atendendo, né? E outra, qual que é a frequência que a pessoa precisa ir no médico? Assim, depende da pessoa, né? Mas uma pessoa saudável, jovem, uma vez por ano, e a consulta não é para exame, gente. A consulta é para conversar, identificar fatores de risco e, eventualmente, pedir exames que sejam necessários. Lógico, a gente está falando muito aqui do ponto de vista do cardíaco, mas tem outras coisas que num check-up devem ser feitos. E eu reforço aqui, por exemplo, uma coisa que as pessoas esquecem, mas que é o screening, né, a pesquisa de câncer de intestino. Que eu diria assim, é o top do que as pessoas esquecem normalmente. Sim, e porque, assim, os cardiologistas também são muito requisitados na hora de fazer um check-up, né? Então, é muito comum a pessoa ter um cardiologista que ele faz ali as consultas de rotina ali também, né? Então, vocês estão muito acostumados com questões comuns. Então, essa questão do câncer do intestino... Eu faço nos meus pacientes, tá? Mas existe um documento, né, que a gente segue, que é um documento lá dos Estados Unidos, só de check-up. O que vale a pena você fazer para cada perfil de paciente. E daí ali vai de várias outras doenças, além, lógico,
doença cardiovascular, por ser a que mais mata, ela tá lá, primeira linha pra gente pesquisar, mas essas coisas, cânceres e tudo mais também. Entendi. Turma, olha só. Anote essas informações, leve essas informações com você. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou colocar aqui na tela o Instagram do Dr. Gustavo, porque daí lá você vai encontrar tudo e mais informações. Além disso, tem informações sobre consultório também. Fica lá no link na bio. Fica lá no Instagram. No Instagram, no link da bio, então informação sobre consulta, pode seguir. Na verdade é o seguinte, se você está assistindo aqui e teve alguma informação que foi útil para você, você tem o compromisso de retribuir isso. Como que você vai retribuir? Entrando, vamos colocar o link aqui na descrição, entra lá, segue ele e manda uma mensagem, fala assim, olá, eu te vi no canal do Aurélio ali, porque daí ele vem mais vezes, tirar mais dúvida aqui, hein? Isso, e outra coisa, terças-feiras sempre tem a caixinha de pergunta lá. Ficou dúvida? Escreve lá que eu respondo. Toda terça? Toda terça Uau, tem caixinha de pergunta disciplina lá. Toda terça. E lógico, não dá pra fazer uma consulta online, tá, gente? Mas dúvida pontual, esse remédio, pra que serve? Toda terça. Manda lá que eu explico. Olha, eu vou copiar isso, vou começar a fazer isso aqui também, toda terça-feira. Toda terça. Que legal, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui com você. Que bacana, até logo. Tchau.